Olá, tudo bem com você? Eu espero que esse vídeo te encontre bem. Vamos conversar um pouquinho? Hoje nós vamos falar de um assunto um pouquinho delicado e que talvez para você pode soar um pouquinho, não sei, talvez você não vai gostar muito de ouvir, mas eu te garanto que é necessário. Eu vou te fazer uma pergunta. Você é amigo do seu filho? Você é o responsável do seu filho? Você consegue equilibrar esses dois? Ou você se tornou coleguinha do seu filho? Confuso para você? Então deixa eu explicar. Nós, enquanto pais e responsáveis, nós devemos sim ser amigos dos nossos filhos. Nós temos que ser aquela pessoa que os nossos filhos mais confiam. Nós temos que criar um elo de confiança onde tudo o que acontece na vida deles, eles tenham a segurança de nos contar. Sabe quando eles são muito pequenininhos e caem, machucam e gritam, mãe? Por que eles fazem isso? Porque é a primeira pessoa que vem na cabeça deles, porque é a pessoa que está ali para proteger. Quando eu estou em apuros, quem que eu grito? A minha mãe. Isso tem que se perpetuar na vida dos nossos filhos. Eles precisam gritar, mãe, pai, me acode. E aí, para isso, a gente tem sim que criar um elo de confiança com os nossos filhos. Ouvi-los, como nós já falamos aqui várias vezes, e respeitá-los. Ponto. Nós devemos ser os pais criadores dos nossos filhos. Aqueles que incentivam, que dão um caminho, que direcionam. Outro ponto. O terceiro ponto é, infelizmente, hoje, nós estamos virando coleguinhas dos nossos filhos. O que é ser coleguinha dos nossos filhos? É muitas vezes fazer tudo o que ele quer, é muitas vezes não usar a nossa autoridade enquanto pai e deixar a coisa correr solta. Automaticamente perder a liderança, aquilo que a gente já falou em outros vídeos. E muitas vezes a perca da liderança, vem com excesso de malcriações ou com excesso de falta de limites. Talvez estranho o excesso de falta de limites, mas a falta excessiva de limites. Sabe aquela criança que a gente olha e fala não tem limites? Muitas vezes o nosso filho que não tem limites, é porque nós nos igualamos aos nossos filhos. Nós trazemos eles como os nossos coleguinhas e não mostramos para os nossos filhos que dentro de casa há uma hierarquia como existe em qualquer lugar. E que naquele momento, quem manda, nós já falamos sobre isso, sou eu. É você que cria. Isso tem que ficar muito claro. Mas muitas vezes nós estamos terceirizando a educação dos nossos filhos para qualquer outra pessoa. Nós estamos deixando a escola responder certas coisas que nós somos responsáveis. Nós estamos deixando, às vezes, a própria pessoa que cuida dos nossos filhos, porque nós já falamos isso, nós trabalhamos e precisamos de pessoas para cuidar dos nossos filhos. Eu preciso muito de pessoas para cuidar da minha filha, isso é normal, mas eu tenho que entender que existe alguém para cuidar e me ajudar, não tomar as decisões, não direcionar sozinho, porque quem faz isso somos nós. Essa pessoa tem que ir e levar no caminho que nós estamos criando. O nosso filho tem que ter nós pais como referência. Ele pode ser criado pelos avós, pelos tios, por uma pessoa que te ajude em casa, mas a referência do seu filho tem que ser você. Você não pode terceirizar a educação do seu filho. Quando você terceiriza a educação do seu filho, você está fazendo com que ele te olhe com olhos de coleguinha. E que ele não tenha você como uma autoridade máxima. E muitas vezes o seu filho respeita as pessoas de fora e não te respeitam. Sabe uma coisa que me incomoda? Quando a gente está num determinado lugar e aí a criança faz alguma birra ou a criança quer alguma coisa e aí muitas vezes a pessoa que está ali, a mãe, o pai, enfim, o responsável direto que eu falo, né? Quem cria, vira e fala assim, olha, não faz isso porque a moça zanga. Olha lá a cara da moça olhando pra você de brava. Gente, não é assim que tem que ser.
Naquele momento você está terceirizando a educação do seu filho. Você está dizendo para ele que por mim tudo bem, mas você não vai fazer porque a moça não deixa. Não, meu filho, vem cá. Você não pode fazer isso, você não pode pegar isso daqui, porque isso daqui tem que ficar neste lugar, porque isso daqui não é seu, porque isso daqui vende, enfim, a situação que você tiver. Dê uma boa explicação, porque também nossas crianças, elas querem uma explicação. Então não é só porque não pode, eles não vão aceitar. E explicar por quê. Sabe por quê que você não pode entrar ali e pegar uma bala do balcão? Porque você tem que pagar. E porque é adulto que faz isso. Porque a moça tem que receber o dinheiro quando eu pago. Não é a moça que vai olhar e vai zangar. Ah, tá, sei lá, tá na casa de alguém e tá, sei lá, quebrando alguma coisa. Ah lá, meu filho não pode por causa lá, fulano vai ficar bravo. Não, não pode porque a gente não pode quebrar as coisas na casa das pessoas. A gente tem que zelar pelas coisas, pelas nossas coisas, pelas coisas dos outros. Então parece simples, parece, isso não faz diferença, mas faz toda a diferença. Toda a diferença. Nós temos que assumir o nosso papel de educador. Nós é que educamos os nossos filhos. Somos nós o responsável. Nós já falamos sobre isso várias vezes. Que somos nós que educamos os nossos filhos. Somos nós que falamos que tem que fazer o dever de casa. Você pode até ter alguém para te ajudar a fazer o dever de casa. Mas é sua obrigação cobrar. Já fez? Vai fazer? Deixa eu dar uma olhada. Gente, por incrível que pareça, muitos pais irresponsáveis não pegam no caderno das crianças para olhar. Não tem noção do que a escola está dando, do que está passando. Ah, mas o meu filho já faz sozinho. Não, ele pode até fazer sozinho, mas você tem que vigiar, você tem que olhar, você tem que cuidar. E o seu filho precisa desse olhar. A idade que ele tiver, ele precisa. Se ele já é um adolescente, e aí você vai falar assim, mas eu não tenho condições de saber se está certo ou se está errado, concordo, mas pelo menos você tem que dialogar e de vez em quando pegar o caderno e folhear. Não é deixar por conta da escola, cobrar, a escola vai cobrar. Não é não, a escola é parceira, a escola é nossa parceira, mas os responsáveis somos nós. Então, uma coisa que eu quero que você entenda, que você deve sim ser amigo do seu filho, mas jamais coleguinha do seu filho. O seu filho tem que te olhar com respeito. Ele tem que olhar para você e saber que aquilo que você falou é o que tem que ser feito e pronto, acabou. Ah, mas não adianta falar, porque ele não faz. Você tem que falar uma, você tem que falar duas, você tem que falar três e você tem que agir. Um outro ponto muito importante, que nós muitas vezes pecamos. Quando nós falamos que vamos fazer alguma coisa, por exemplo simples, se você fizer isso aqui, continuar fazendo isso, nós não vamos, sei lá, passear na casa de não sei onde. Enfim, a gente tem costume no dia a dia de fazer certas coisas desse jeito. A criança continuou te desobedecendo, passa um tempo, o que você faz? Junta suas coisas e vai passear. Mas peraí, você não acabou de falar que se ele continuasse ele não ia fazer? Na cabeça da criança, né, isso é muito óbvio, até para uma criança. Se você falou e não cumpriu, você não vai cumprir de novo o que você vai falando. E automaticamente você vai se distanciando do seu filho enquanto referência. A maior referência dos nossos filhos tem que ser a gente. Nós temos hoje várias pessoas na internet, inclusive eu tô por aqui, né? Mas eu falo de pessoas realmente famosas, né? Influenciadoras, né? O brasileiro gosta muito de usar essas palavras diferentes, então os influencers, né? Que são os influenciadores. E aí os nossos filhos estão seguindo vários influenciadores na internet. Primeira pergunta, você sabe quem seus filhos, se seu filho tem a idade para fazer uso, né, de algum aplicativo, você sabe quem ele segue? Principalmente os adolescentes, você sabe quem que seu filho segue? E o segundo ponto, e mais importante, o maior influenciador do seu filho tem que ser você. O seu filho tem que olhar para você com olhos de querer ser igual a você, de você ser o herói, a heroína dele. Mas muitas vezes os nossos filhos não nos olham assim porque nós não temos essa postura de proteção, mas de cobrança.
É aquela questão de dar amor com firmeza. A gente tem que ser firme, tem que ser forte, tem que mostrar fortaleza para os nossos filhos. E isso se faz em momentos e momentos e momentos, são todos os momentos. O seu filho não tem que querer perguntar para outra pessoa alguma coisa que ele pode perguntar para você. O seu filho tem que ter você como referência. Mas ele só está deixando de ter você como referência porque você está fazendo. A culpa é sua, a culpa é minha. É o que eu sempre falo. O adulto da relação entre pai e filho somos nós. Somos nós que precisamos direcionar. E se o meu filho não tem a mim como referência, sou eu que preciso rever o meu tipo de educação que eu estou dando para o meu filho, melhorar. Porque não tem receita. Não tem nada pronto para falar assim, se fizer isso dá certo e pronto, acabou. Não, criação é dia a dia, criação é gota a gota, mas criação é trabalho, é desgaste. Às vezes você fala assim, meu Deus, mas eu já falei isso quantas vezes com você? É isso, e vai falar uma, vai falar duas, vai falar três, e educar é isso, educar dá trabalho. É a melhor coisa do mundo ser mãe. E com certeza ser pai também é a melhor coisa do mundo. Mas dá muito trabalho. E para eu ter um bom filho, uma boa filha, eu preciso ter muito trabalho agora nessa criação, para que quando ele chegue na juventude e fase adulta, ele seja uma pessoa bem formada. E quando eu falo bem formada, eu não estou falando só de estudos. Eu estou falando de pessoa boa, de gente com índole, de pessoas com caráter, de pessoas do bem. E a gente nós só teremos adultos formados dessa forma se nós fizermos a base boa. A gente precisa de bons adubos para os nossos filhos, para eles crescerem fortes. E muitas vezes nós não estamos colocando bons adubos. Nós estamos deixando qualquer um colocar qualquer tipo de adubo, daquele mais misturado possível. Deixa para o outro. Não aguento mais esse menino. Não sei o que eu faço com você. Quando a gente fala isso com os nossos filhos, meu Deus, é aterrorizante, não faça isso. Você pode pensar, mas não fala. Não na frente dele. Isso para ele soa muito ruim. Nós já falamos sobre palavras do bem aqui. Assuma a responsabilidade de ser pai, assuma a responsabilidade de ser mãe, assuma a responsabilidade de criar o seu filho. De trazer para você a responsabilidade. Nós temos que ter ajuda sim e muita. A gente precisa de muita ajuda. É muito bom ter pessoas que cuidam dos nossos filhos nessa correria que a gente tem. É ótimo e é necessário. Mas é imprescindível eu, enquanto mãe, não fazer o meu papel de mãe. Eu tenho que fazer o meu papel de mãe. Sou eu que tenho que direcionar. E eu quero ser a maior influenciadora para minha filha. Dela olhar e falar, eu quero ser a minha mãe quando eu crescer. Nós temos que criar isso nos nossos filhos, no nosso dia a dia. Tem segredo? Não. É fácil? Não. Tem caminho? Tem. Esteja perto, direcione. Em alguns momentos, zangue, coloque de castigo se for preciso. É o jeito que nós temos de direcionar e de mostrar amor. Você sabia que também a gente mostra amor muitas vezes dando bronca? Porque a bronca que vem com o ensinamento, isso é muito bom para os nossos filhos. Quem de nós nunca recebeu bronca? Todos nós. E são nesses momentos que a gente reflete, vê o que a gente errou. E depois a gente chama o nosso filho, a gente conversa. Você entendeu por que a mamãe teve essa postura? O que você fez? Podia ter feito? E usa aquele momento para reflexão, para refletir. Para ele entender que ele não fez coisa legal. E que quando a gente não faz coisa legal, tem consequência. Toda ação tem consequência. Mas nós precisamos criar isso nos nossos filhos. E quando a gente cria esses momentos, quando existem momentos bem estressantes e passa aquele momento, a gente chama todo mundo mais calmo e vamos refletir o que aconteceu, a gente cria laços. A gente mostra para os nossos filhos que nós estamos aqui para direcionar.
É fácil? Não é, mas se faz muito necessário. Não sei como é seu dia a dia, não sei como é sua rotina, mas o que eu venho aqui te pedir é que você seja o maior influenciador do seu filho, que você seja a referência maior, que ele tenha você como amigo, não como coleguinha, e que ele saiba que na hora que o negócio apertar, que ele tem para onde correr, sabendo até que às vezes vai levar uma bronca, mas sabendo que vai levar uma bronca com amor, porque é uma bronca para direcionar, é uma bronca para mostrar que ele errou, mas para mostrar que ele é capaz de dar a volta por cima, ok? Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se você puder, compartilha esse vídeo, encaminha para quem você conhece. Vamos divulgar coisas boas, tá? Um beijo grande, fiquem com Deus, até mais.